Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta e hoje com um tema bombástico, um tema forte, que é Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 16. É uma passagem que o sistema religioso amam, adoram, usam para, infelizmente, todos nós sabemos, propagar as suas mentiras, as suas heresias e etc. Hoje eu preciso de toda a atenção dos irmãos, tá? Ou seja, uma atenção maior dos irmãos, porque o tema é mais complexo. Então você que às vezes vai assistir um vídeo uma vez, não vai conseguir assimilar, assista 2, assista 1000 vezes, que aí você vai conseguir, tá bom? Então olha só, para nós não perdermos tempo, vamos para Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, do 11 ao 16. Você vai me ajudar a ler como sempre e vamos ver o que eles tiram dessa passagem para aplicar de maneira totalmente fora da realidade. Vamos lá. Diz assim: revesti-vos. Eu vou ler de uma maneira que um irmão estava falando, eu achei bem interessante, reveste-vos, tá bom? Vou ler assim: de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós vamos falar sobre isso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Presta atenção nesses destaques que eu coloquei aqui. Nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios, olha só para você ver aí, capítulo 6, versículo 11 ao 16, nessa tradução. Meus irmãos, olha só, essa passagem é usada no sistema religioso para afirmar que existe um diabo, um ser espiritual de chifres, cauda, tridentes e olhos vermelhos, um trem horroroso de feio, um trem que se você encontrar na esquina, meu irmão, você vai sair correndo de susto, de medo, você vai assombrado, é um trem terrível. Eles usam esse diabo para afirmar que existe um mundo espiritual, que ele atua e usa principado, potestades, os príncipes, hostes espirituais, lugares celestiais. Eles usam esses termos para dizer que esse diabo, um ser espiritual, atua em um mundo espiritual, porém ele atua aqui na terra, franciscano, mandingano, urucubacaiano e por aí vai, meu irmão, você já sabe. Então, o que dizer sobre isso aqui? À luz da graça, vamos mostrar como que a graça trabalha os textos bíblicos, como que a graça abriu nossos olhos, né? Como que o Espírito Santo veio, tirou o véu e fez nós entender coisas que antes a gente não entendia. Primeira coisa, olha só, primeira observação, o diabo do versículo 11. Então nós vamos, a primeira observação que nós iremos fazer é sobre o diabo do versículo 11. Vamos ver, vamos lá. Primeiro, a origem da palavra diabo vem do grego diabolos, que é um adjetivo, quer dizer adversário, inimigo, o que se opõe uma ideia contrária. Aqui precisa de uma vírgula aqui, né? O que se opõe
vírgula, uma ideia contrária. Olha só, deixa eu fazer aqui. Precisava de uma vírgula, aí eu mesmo coloco. Deixa eu ver. Não, a vírgula que a caneta não está querendo escrever não, porque hoje ela está de férias, tá bom? Dia de hoje ela não trabalha não, deixa assim mesmo. Vamos lá. Então, o que é diabo no seu original grego? É um adjetivo. Aí você não sabe o que é um adjetivo, você procura aí, pesquisa o que é um adjetivo. Por exemplo, tem uma mesa na sua casa, essa mesa é bonita. Bonita é um adjetivo. Mesa é mesa e a palavra bonita é um adjetivo para aquela mesa, tá bom? Então, mas olha só, primeira observação que você precisa ter é essa aqui. A origem da palavra diabo, o que significa, então é um adjetivo. Então, já tem 90% do caminho andado. Agora, vejam o que Paulo revela no capítulo 4. Observa que nós estamos no capítulo 6 e nós vamos trabalhar o contexto disso. E nós vamos ver o que Paulo revela no capítulo 4, para nós entendermos o capítulo 6. Olha só o que ele fala. No capítulo 4, no versículo 27, Paulo diz assim: não deis lugar a quem? Ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Olha, agora vejam o contexto. O contexto do capítulo 4, versículo 27. Que diabo que Paulo fala que não era para dar lugar? Então vamos ler? Vamos comigo? Vem comigo. Nós vamos ler o contexto, que é essas passagens aqui. Quer ver? Olha só. Depois só você voltar o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, você volta o vídeo, fica fácil para você ter condições de fazer esse estudo na sua casa. Nós vamos ler capítulo 4, obviamente, Efésios capítulo 4, versículo 17 a 19, versículo 22, versículo 24 ao 26, versículo 28 ao 29. Então vamos aqui. Então, começando no versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17, que é o contexto tanto do capítulo 6, também é o contexto mais próximo do capítulo 4. Diz assim: e digo isto, deixa eu colocar num sentido mais fácil para você acompanhar comigo aqui, deixa eu ver, acho que você está conseguindo, né? E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Começa aqui. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, olha só, os quais, havendo perdido todo o seu sentido, se entregaram o quê? A dissolução. Olha só o diabo que não era para eles dar lugar. Para com avidez cometerem toda impureza, que quanto ao trato passado vos despojei do velho, aqui o diabo, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha só, precisa nem comentar isso aqui. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, olha só, irmãos, presta ao diabo aqui, ó, a manifestação do diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que o tenha que repartir com o que estiver em necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que se ouvem, a ouvem. Efésios capítulo 4, aqui estão os versículos, irmãos. Então, vamos lá. O diabo que Paulo está falando, do capítulo 4, versículo 27,
para ele não dar lugar. Vamos ver aqui, olha só, vamos ver. Ou seja, o diabo aqui é o velho homem, a natureza carnal, os desejos, sentimentos, etc. Coisas provenientes desse velho homem. Esse é o diabo, quando Paulo fala assim, 4:27 de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deis o lugar do diabo, ou seja, não dei lugar ao velho homem. O contexto nos mostrou isso. Depois você volta o vídeo aí. Prova disso que o próprio Paulo, olha o que ele disse lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, não deis lugar então à carne, meu irmão. O velho homem, não deis lugar à carne. Esse é o diabo. Agora, vamos para a segunda observação, para o vídeo não ficar muito grande, a gente está correndo aqui. Eu aconselho você a assistir esse vídeo mais de uma vez, para você entender perfeitamente. Vamos à segunda observação. Qual é? A colocação do versículo 12. O sistema gosta disso aqui, né? Então vamos lá. Olha só. O versículo 12. O versículo 12, lembrando os irmãos, o versículo 12 que fala de potestades, príncipes desse século, hostes espirituais, lugares celestiais, tá bom? Então, são expressões do versículo 12. Então, olha, lermos em outra tradução, se lermos em outra tradução, não teremos dificuldades. Existem muitas traduções que resolvem isso aí. Vejam, eu escolhi uma. Vamos lá. Irmãos, isso aqui vai ficar muito claro. Vamos ver. Então vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 12, nessa tradução. Tá aí. Olha como ficou claro. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Até aqui fica complicado, não fica? Porém, olha só, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Queridos, olha só, pois nós não estamos lutando com seres humanos. Quando fala isso aqui, isso é uma expressão da época. Ou seja, como Paulo estivesse falando assim, nós não estamos lutando contra seres humanos normais. Pessoas, seu irmão, do vizinho ali, falando para a igreja aos Efésios, aos Efésios, né? Falando, você não está lutando como o Joaquim, o Antônio que está aí do seu lado. Não, meu querido. Você está lutando com algo a mais. Mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Essas alturas aqui não é alturas nuvem, céu. É poder. Porque aqui o texto explica, isto é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam. Deixa eu falar com você, era uma expressão bíblica. A Bíblia usa a expressão para governos, autoridades, poderes da época, para mostrar que eles estão nas alturas, para mostrar que eles estavam em um lugar elevado. Foi as expressões para os reis, por exemplo. Se você ler Isaías 14, você vai encontrar esse tipo de expressão. Se você ler Ezequiel capítulo 28, você também vai encontrar essas expressões que são para os reis, para as autoridades. Mas se você pega e lê só isso aqui, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Se você parar aqui, meu filho, é prato cheio para a religião. Só que você continuar, tem a explicação, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Olha, meu irmão, vamos, olha só, coloquei em destaque aqui, olha, isso aqui vai ser muito importante para você entender. Muito importante para você entender isso aqui. Deixa eu colocar aqui para você me ajudar. Deixa eu colocar essa folha aqui, tá bom?
para você me acompanhar, para você não ficar com urucubaca. Fica com urucubaca não, vem para cá. Lembrando que lugares celestiais do versículo 12 não está dizendo do céu ou algo assim. Vejam Efésios capítulo 2, versículo 6. Observe que eu estou trabalhando tudo no mesmo contexto, irmão. Vou ler de novo, lembrando que lugares celestiais do versículo 12 não está dizendo do céu ou algo assim. Vejam Efésios capítulo 2, versículo 6. Vamos ver? E nos ressuscitou. Olha o que Paulo fala para a igreja que estava em Éfeso. Olha, falou para ele o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Ou seja, eles estavam em lugares celestiais. Estavam no céu? Obviamente que não. Estavam acima das nuvens? Não, estavam na terra. Mas a posição espiritual deles era chamada de lugares celestiais. E as autoridades, os poderes que dominavam naquela época também estavam em lugares celestiais, meu irmão. Então, lugares celestiais não era no céu. É só você ler Efésios capítulo 2, versículo 6. Era na terra. Olha só, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Você pode observar que nem significa que os efésios, né, e nem Paulo estavam sentados. É uma posição. Assentar aqui não é sentar literalmente. Lugares celestiais não é o céu, é uma posição. É uma posição. E essa posição que os governadores, os governos, as autoridades também estavam e foram chamados em Efésios capítulo 6, versículo 12. Simples, mas muito simples. Aqui, ainda dentro do Efésios 6, poderia surgir uma pergunta. Então, o que seria esses dados inflamados do maligno? Uma pergunta. Vamos ler. Vamos ler aqui. A resposta está aqui. Resposta. Era todas as estratégias usadas pelos inimigos da igreja de maneira... Deixa eu ler mais calma aqui. Era todas as estratégias usadas pelos inimigos da igreja. De maneira mais ampla, podemos afirmar que os tais eram os romanos, os judeus, os falsos irmãos e todos os inimigos dos cristãos daquela época. Ou seja, os poderes religiosos e políticos. É isso, irmãos. Os poderes religiosos e políticos. E como o próprio Paulo deixou claro, até a nossa natureza humana. Quando eu coloco nossa aqui, porque na verdade era deles. Eu coloquei nossa entre aspas porque é o diabo que nós temos que lutar hoje. É um dos diabos que nós temos que lutar. Por isso que eu coloquei nossa aqui para os irmãos entenderem, tá bom? Mas Paulo está falando que, no caso deles, era a natureza humana deles também. Então, eram os poderes religiosos, políticos e a própria natureza do velho homem. A natureza humana. Então, está aqui. Então, esses dardos inflamados eram as investidas que, infelizmente, os poderes religiosos e políticos estavam realizando contra a vida de Paulo. A história vai dizer que, inclusive, Paulo estava preso quando escreve essa carta. Alguns historiadores vão afirmar isso. A perseguição era muito grande. E a perseguição era qual que eles estavam enfrentando? A perseguição religiosa e a perseguição política. Os judeus estavam perseguindo os cristãos, meus irmãos. Roma também estava. Então, meu irmão, é isso. Efésios capítulo 6... do versículo 11 ao versículo 16, é isso que o texto está falando. Não está falando de um diabo que a religião prega aí, não. Aquele diabo que faz parte dos cultos, né? Principalmente nas igrejas pentecostais. Começa o culto só é gostoso, só é legal se tiver o diabo. No meio do culto tem que ter o diabo, e no final do culto também tem que ter o diabo. E o dia que, se porventura o pastor esquecer e não chamar o diabo, o culto ficou ruim. Eu estou falando isso porque eu fiquei 19 anos lá. E qual o culto que era legal? O culto que tinha o diabo. O culto que o diabo pegava a pessoa, jogava a pessoa, levantava a pessoa, urucubacaiava com a pessoa. Aquele culto era top das galáxias. Mas o culto que não tinha o diabo era culto muito ruim. Meu irmão, o diabo que a religião diz, fala, mostra, aquele diabo não existe.
O que existe é o diabo que a Bíblia mostra. E neste caso, Efésios 6, eu mostrei para os irmãos, dentro do contexto, o que seria aquele diabo, tá bom? Ou podemos colocar até no plural, não tem problema não, aqueles diabos, tá bom? Meu amado, fica aqui o meu abraço. Se inscreva, dá o like, compartilha e deixa um comentário aí para ajudar o canal. Eu quero agradecer muito todos aqueles que estão nos ajudando, deixando um comentário. Alguns deixam perguntas, tem muitas perguntas que eu estou organizando para trazer a resposta, né? Essa mesmo aqui vai ser com certeza resposta para muitas perguntas, mas de levinho nós vamos chegando lá. Um forte abraço, muito obrigado e fica com essa criptograça. Fui!